E eu chorei e comecei a orar em língua, uma alegria tão grande de mim. A força que vinha de mim, parece que vinha toda assim, forte, né? Aquela força e aquela alegria. E quanto mais eu tinha alegria e vontade de chorar, mais eu orava em língua. Eu nunca sabia orar em língua. Bom dia. Bom, gente, eu já tive a oportunidade de participar de vários momentos de vivências, né, espiritual, e sempre tinha um desejo de orar em línguas. E assim, eu gostaria de compartilhar com vocês que hoje, pela primeira vez, eu tive a graça de orar em línguas. Nós temos um pai muito bom. É mesmo, demais. Eu precisamos deixar, soltar o coração, abrir o coração para apoiar a graça de Deus. Estamos na página 67 agora. Você? She was suffering for some pain for 3 days in her shoulders. I would love to hear all your stories, but we have to press on. Muito bom. A gente vai ver mais momentos mais tarde, a gente fala um pouco mais de frequência, tá bom? A gente vai seguir aqui. Nós estamos muito felizes pelo que aconteceu. Let's just give God a clap offering and just praise Him in tongues, just for a minute. Lembra como é que a gente bate palma para Jesus? Vamos bater palma para Jesus. Nós temos certeza que você vai falar para alguém o que Deus fez aqui hoje, né? Ok. Page 67, Power for Repentance. A gente vai falar agora sobre o poder do arrependimento. Pode ensinar, pode ensinar. A gente vai falar agora sobre o poder do arrependimento. Now, if when you're praying or even during the prayer that just happened, if something surfaces, some sinfulness that you never confessed to the Lord, that's not a time to become, that's not something that would make you sad. That you want to be encouraged. We want the Holy Spirit to pull the junk out of us. So that's a gift. It's not to see your own sinfulness, that's a gift. Então, às vezes, quando você está rezando, que você lembra dos seus pecados, lembra do que você tem vontade de dizer o que é para Deus, isso não é um momento de tristeza. Na verdade, é um momento que você está permitindo que o Espírito Santo limpe tudo aquilo de ruim dentro de você, que você, por vontade própria, confesse os seus pecados para Deus. You know, we think we can hide things from God sometimes. It's crazy. He knows everything about us, our every thought. Às vezes você pode me dizer, não, Deus não vai ver isso aqui, né? Só um pegadinho de leve, você tenta esconder, né, as coisas de Deus, mas você nunca esconde absolutamente nada de Deus, Ele sabe todos os seus passos. As we said yesterday, the Holy Spirit is gentle, He convicts us of sin, allows us to see our sinfulness, but Satan condemns us for it. Lembra que nós vimos ontem? O Espírito Santo é gentil, ele permite que você enxergue o seu pecado, se arrependa e confesse. E o demônio, ele é o contrário, o demônio ele faz com que você enxergue, que você se sinta muito mal pelo seu pecado. So we talked about occult activity. This is also something that can come down through the generations. A gente falou também sobre o envolvimento com seitas satânicas, né? E isso são coisas que acabam passando de geração para geração. So we just want to break that off in the name of Jesus Christ. We break off any inheritance, anything that's come down through the generations regarding occult
Nós agora pedimos a Jesus Cristo que quebre qualquer tipo de corrente, que quebre qualquer tipo de maldição que foi colocada na família de vocês e que venha passando de geração em geração. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado agora. Take authority over every unclean spirit that does not bow the knee to Jesus. Everything that resists Jesus, we command it to go. Nós tomamos controle de tudo aquilo que é contra os preceitos de Deus, tudo aquilo que não vai de acordo com a vontade de Deus. Nós tomamos a autoridade e expulsamos agora em nome de Jesus Cristo. Some people that get caught when they're doing something wrong, they might express regret, and regret just means that they're sorry that they got caught. Muitas vezes pessoas quando são flagrados fazendo uma coisa errada, podem ter aquele sentimento de tristeza e pedir desculpas por aquilo que fez de errado, reconhecer que aquilo é errado, pedir desculpa. E isso é o que o Espírito Santo quer que você faça, que você reconheça e você peça desculpa que você errou. Well, genuine repentance is real sorrow for that bad behavior. Então, o real arrependimento é exatamente isso, você reconhecer sua culpa, pedir desculpas e não fazer de novo. So, in some families, someone in your family maybe wrongs you and they refuse to apologize. Muitas vezes, muito comum, as pessoas na tua família até podem te ofender de alguma forma e elas não aceitam, elas não reconhecem que te ofenderam e se recusam inclusive a pedir perdão para você. Or you may forgive someone for something that you've done to them and they refuse to accept your apology. E também o contrário pode acontecer, você percebeu que errou e você pediu desculpas para essa pessoa, mas a pessoa não aceita as suas desculpas. Maybe someone owed you an apology that you never received. E também alguém pode ter pedido perdão a você e você não aceitou esse perdão. Many of us have memories going back to childhood about people that mistreated us and they never apologized for it. A gente também pode ter lembranças de nossas infância da gente, né? De quando alguém fez alguma coisa de errado com você e soube que fez errado, mas não pediu desculpa a você. So we can hold on to those things for our whole lives. Então a gente pode ter essa memória, essa tristeza, essa mágoa guardada no nosso coração desde a infância e guardar isso muito bem para a nossa vida. My wife's father, he had 3 brothers, and 2 of the brothers, he didn't speak to them for more than 20 years. O pai da minha esposa teve 3 filhos e 2 deles ele não falou com eles durante 30 anos. Because of an argument that they had, and they never talked again. And then one of the brothers died, and her father felt terrible that they never were able to reconcile. Isso aconteceu devido a uma discussão que os 3 tiveram. Eles passaram 30 anos sem se falar e um dos filhos morreu antes dele conseguir falar e ele se sentiu muito ruim quando ele soube da morte do filho e havia 30 anos que ele não falava com ele. So we want to ask God's forgiveness for any way we have not forgiven other people who have mistreated us. Então a gente pede a Deus força, entendimento para nós perdoarmos essas pessoas que nos ofenderam e mesmo assim nunca pediram perdão. Just think of the enormous price that Jesus paid to forgive your sins. Quando você sentir esse sentimento, né, de dureza, lembre-se, Jesus Cristo morreu, deu a sua vida para perdoar você. Ele deu o sangue dele para perdoar os seus pecados. Think of Jesus hanging on the cross and forgiving those who put him there. Lembre, coloque essa imagem na sua cabeça, Jesus Cristo pendurado na cruz, sangrando, morrendo pelo seu pecado, morrendo para perdoar os seus pecados. And we can't forgive someone. E a gente não consegue perdoar alguém. Jesus took all our sin, and his death paved the way for us to be forgiven. Então, Jesus morreu e a morte de Jesus pavimentou, asfaltou a rua para a gente chegar no céu. Now, one of the definitions that I like for forgiveness is giving up your right to punish the other person. Uma das coisas legais que ele leu sobre se arrepender é tipo de você entender que você não tem o direito de punir aquela pessoa porque ela te matou.
Some people are deliberately cruel. Algumas pessoas elas são cruéis. Eu não vou usar a palavra má, elas são cruéis por vontade própria. They're intentionally abusive. They want to inflict pain on people. Elas muitas vezes, intencionalmente, elas querem abusar das pessoas, intencionalmente maltratam as pessoas. They won't ask for forgiveness. They don't care if we forgive them or not. Então essas pessoas, infelizmente, elas nunca vão pedir perdão. Elas não se importam se elas magoaram ou não magoaram alguém. And they may not even admit that they hurt us. Muitas vezes elas nem admitem que magoaram alguém, mesmo tendo feito intencionalmente. They might even blame you in this situation for something they did. Então elas às vezes vão te culpar por alguma coisa que elas mesmas fizeram. They'll twist the facts. Elas vão inverter a situação. When they wound us in that way, it's like they shoot a poison arrow into our heart. Então quando elas fazem isso contra nós, é como se elas enviassem uma flecha venenosa no nosso coração. As that arrow stays there, as we choose not to forgive, it begins to release bitterness. Bitterness, resentment, rage. Então, se você não perdoar, quer dizer que você vai deixar essa flecha dentro do seu coração. E aquele veneno vai começar a corroer o seu coração. E, figurativamente falando, esse veneno é a raiva, o ódio, o egoísmo. Você vai começar a sentir porque você não perdoa aquela pessoa. So all those negative emotions, if they're allowed to fester within us, they're going to spread throughout our body and make us sick. Então todos esses sentimentos maus que vêm dessa falta de perdão, se você permitir, eles vão se espalhar pelo seu corpo, se espalhar pela sua mente, e isso vai trazer consequências muito negativas para a sua vida. It can affect our mind and it can affect our bodies. Pode afetar tanto o nosso intelecto, a nossa mente, quanto o nosso corpo fisicamente You can falando. get physically and emotionally ill. Você pode ficar doente fisicamente e emocionalmente. So you're the only one that can remove it. God can't remove it. He allows you to have free choice to choose to remove it yourself, to forgive. Então, somente você pode retirar esse sentimento do seu coração. Deus não vai retirar esse sentimento do seu coração. Ele ama tanto você que ele te dá a opção de escolher as coisas que você quer e que você não quer fazer. Now, it doesn't mean that what they did was okay when we forgive them. Isso não quer dizer que o que as pessoas fizeram é certo com você. It just means you're being obedient to God and you're releasing it, you're getting rid of that thing. You're pulling out the arrow. A gente só quer dizer que você perdoar, você está sendo obediente a Deus. Você está dando a chance de você mesmo retirar essa flecha venenosa, sendo obediente aos preceitos de Deus. Jesus didn't have to forgive those who had nailed him to the cross, but he chose to, just as we choose. Jesus não precisava nos perdoar, não precisava morrer na cruz por nós, mas ele escolheu, ele teve o lugar da vida como pessoa, mas ele escolheu fazer isso por nós. Jesus is praying for you now if you'll make that choice. Jesus está nesse momento clamando no coração dele que você faça essa escolha de perdoar aquele que te ofendeu. Just close your eyes, just let the Holy Spirit bring to mind those people that you need to forgive. Então feche um pouquinho os seus olhos agora, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração. E se você estiver numa situação dessa, permita-se perdoar alguém que tenha te feito mal. Just choose to forgive because you love Jesus. Pull out that arrow. Retire essa flecha venenosa do seu coração. This is a moment of grace. The Holy Spirit is helping you. Esse é um momento de graça. O Espírito Santo está operando intencionalmente nas nossas vidas. So the Holy Spirit has brought someone or someone's to mind. Can you choose to forgive now?
Mas o Espírito Santo trouxe na mente de vocês alguém que você precisa perdoar. Você consegue perdoar isso agora? Sim. You don't have to feel like forgiving. You don't have to deserve forgiveness. Você não precisa se sentir perdoado, você não precisa desejar. Forgiveness is not a feeling, it's a choice. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você tem a escolha de sim ou de não. Você tem que escolher. It's a choice the Holy Spirit is helping you to make right now. É uma escolha que o Espírito Santo está pedindo, clamando que você faça agora. Will you choose and pull that arrow out of your heart today, right now? Você vai escolher retirar essa flecha venenosa do seu coração agora? Sim. The people you need to forgive, they may have done horrible, horrible, unthinkable things that affected you. Essa pessoa pode ter cometido coisas terríveis, inimagináveis para você, mas você pode ter a escolha de perdoar essa pessoa por Deus, por Jesus Cristo. You can say, Kevin, you have no idea what was done to me. Você pode dizer agora, Kevin, você não tem ideia do que essa pessoa fez comigo. Look what they did to Jesus. Mas acredite em Jesus e entregue os seus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. So in the prayer ministry, when we pray for someone for a healing, and we use this blood covenant, or this prayer, when we get to that point to repent and to forgive someone, now you have some experience the grace of God to forgive. It seems impossible sometimes, but God allows us to do it so that we can be whole, so that we live those joy-filled life that He promised to give us. Então, quando você estiver lendo essa oração para você ou para alguma pessoa que se chegar nesse momento em que ela vai pedir perdão, essa pessoa pode não se sentir à vontade naquele momento, mas você, ao ler, você pede ao Espírito Santo que Ele toque o coração dessa pessoa, que amoleça o coração dessa pessoa para que ela consiga fazer, tomar essa decisão de perdoar. Last year, one of the cities in Brazil, on the prayer line, I had two young women, two in a row, both say they were in their 20s. Na última vez que eu estive isso aqui no Brasil, numa oração, eu rezei por duas mulheres, elas têm 20 anos. They were suffering from severe depression. Elas estavam sofrendo com uma depressão muito severa, muito grande. I prayed for them, and we did not seem to be making any progress to help them. Então eu rezei por ela e eu não consegui ver mudança nenhuma no comportamento dela durante a oração. So by the Holy Spirit, I asked each one of them, is there anyone that you need to forgive? Então eu tive a noção do Espírito Santo e perguntei para ela, existe alguém na sua vida que você precisa perdoar? And in both cases, there was a long silence, a long period of silence. E com as duas mulheres, no momento separado, nos dois momentos, depois dessa pergunta, houve um longo silêncio. And each of them said, yes, myself. E logo depois, as duas disseram, sim, eu tenho que perdoar a mim mesmo. Sometimes that's the hardest one. Muitas vezes esse é o momento mais difícil, você se perdoar.
So when we hold unforgiveness, it has serious consequences, both for us and spiritual consequences. When we choose to hold on. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente segura essa vontade de perdoar na nossa vida, isso pode ter consequências muito graves, espirituais e físicas. So when we refuse to forgive, we're sinning against God. Inclusive, quando você está se recusando a perdoar, automaticamente você está pecando contra Deus. You know, so we can confess that we can say, God, I can't forgive this person. Will you help me? Você pode inclusive dizer, assumir, Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Me ajude a tomar essa escolha. Me ajude a tomar essa escolha. And you know, he's so happy. He's so happy to hear that prayer. Então, acredite, ele vai estar tão feliz por escutar você falar isso para ele. So the more we walk with the Spirit will guard us. He'll show us quickly if we're starting to hold a grudge against someone, or if he's getting resentful or blaming. The more we walk with him, the more easy it is to deal with those instead of holding them on to him. Então, à medida que você vai fazendo isso, o Espírito Santo ele vai te ajudando, ele vai te protegendo, ele vai tirando esse sentimento de falta de perdão, de não ter vontade de perdoar alguém, ele vai manifestando a ação dele em você e vai te purificando, vai te fazer possível, te tornar possível você fazer isso. So we forgive for the sake of Jesus Christ, and we also forgive for our own sake, so that we can be set free. Então, nós perdoamos o que as outras pessoas fizeram, mas nós também perdoamos o que nós mesmos fizemos. Dessa forma você vai se tornar mais livre para perdoar alguém. So, unforgiveness can make us sick in our heart, in our mind, in our body, and in our spirit. Então, mais uma vez, só para reforçar que é muito importante, a falta de perdão pode nos tornar doentes fisicamente e emocionalmente. So I hope some of you are able to pull out that arrow to be set free. Então, eu espero que todos vocês consigam retirar essa flecha venenosa do coração de vocês da falta de perdão. So we're going to take a short break right now. Então a gente vai dar um pequeno intervalo agora, vocês darem uma respirada, darem uma relaxada e pensarem, né, no que a gente viu até agora. Ok? Então daqui a 10 minutinhos a gente volta, certo? Certo. Just want to say one more thing quickly. Uma coisa rapidinho. Once we pull out that arrow, the Holy Spirit begins to clean out that wound so that infection clears up. You know, it may not happen immediately, but it's happening. And God is going to clean it up, and you're going to be so joyful that you did it. Acho muito lindo isso, porque a gente está falando de coisas espirituais, mas o nosso corpo físico não está separado do espiritual. Então, à medida que ele vai tirando figurativamente, tirando essa flecha do seu coração, pode ser que você não sinta essa cura logo de início, mas que o veneno vai aos poucos saindo, fluindo, e ele vai te curando aos pouquinhos. Ok? Já a gente volta.